talvez uma cura, uma libertação, uma provisão de Deus, diante de Deus, em favor dessas pessoas agora. Ore por elas agora, clame ao Senhor em favor delas agora. A nossa oração em concordância tem muito poder. Nossa oração em concordância tem muita autoridade. Nós agora entramos em concordância, nós agora entramos em oração em favor dessas pessoas, clamamos agora por elas. Aleluia, 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 aleluia. Seja um canal do Senhor agora, seja um instrumento profético de Deus agora, e ore por aqueles que estão precisando da sua oração. Envia a tua unção, Senhor, nas casas, nos hospitais, nos presídios, ó Pai, ó Deus, nos orfanatos, ó Deus, nas ruas, nos bairros, Deus, envia, Pai, um frescor, um renovo. Aleluia. Senhor, nós oramos agora, Pai, em concordância, porque a tua palavra diz que o que dois ou mais de dois concordarem, e se concordarem a respeito de qualquer coisa, o que for ligado na terra será ligado nos céus. Pai, a tua igreja se reúne agora em concordância, em favor, Pai, daqueles que carecem da nossa oração, daqueles que estão enfermos, doentes, oprimidos, deprimidos. Pai, aqueles que precisam de libertação, aqueles que estão em opressão, aqueles que precisam, Pai, de provisão, aqueles que estão precisando de um milagre sobrenatural. A nossa oração em favor deles. Oramos para que o Senhor estenda as tuas mãos em seus lares, em suas casas, onde eles estiverem, que o teu poder os toque, que a tua graça se manifeste na vida deles, e que eles sejam levantados pelo poder do nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos. Quem crê, diga amém. Glória a Deus, amém, amados. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode se assentar. Aleluia, glória a Deus. É sempre bom estarmos na casa do Senhor, amém, queridos? Casa do Senhor, não o espaço, mas casa do Senhor, o nosso ponto de encontro, o nosso lugar, onde nós nos reunimos para invocar o nome do Senhor. Quem já invocou o nome do Senhor aqui essa noite? A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E a palavra salvo, ela significa muito mais do que nos livrar da condenação do inferno. A palavra salvo é sozo, e sozo significa bem-estar, saúde, cura, provisão, paz, alegria. Quando você invoca o nome de Jesus, você recebe saúde, paz, provisão, liberdade, proteção. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero compartilhar sobre esperança, esperança para o futuro, esperança para os próximos dias, esperança para os próximos meses, esperança para as próximas semanas, esperança para o ano de 2021. Glória a Deus. Então, você, por favor, esteja conosco. Nós temos uma palavra profética para ministrar ao seu coração nessa noite de domingo. Nós estamos online também, na página da Manaim, pelo Facebook, e se caso você então quiser compartilhar rapidinho, entrar aí no seu Facebook e compartilhar ou marcar alguém que precisa de esperança para o futuro, você pode fazer isso agora, mas não demore muito para que você possa estar conectado aqui conosco nesse tema. Jeremias 29, versículo 11, profeta Jeremias
capítulo 29, verso número 11, ele diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aleluia. Vamos orar mais uma vez. Senhor, que por meio da tua palavra nós possamos receber esperança para os nossos próximos dias. Que por meio da tua palavra nós possamos receber esperança para o futuro, esperança para aquilo que está por vir, Senhor. Nós esperamos dias melhores, nós esperamos coisas boas. Pai, o que o Senhor tem para nós muitas vezes não conseguimos captar, nós não conseguimos entender, nós não temos ainda plena revelação, mas nós sabemos que são pensamentos de paz e não pensamentos de mal. Então o nosso futuro é um futuro próspero, o nosso futuro é um futuro abençoado, o nosso futuro é um futuro cheio de graça, cheio de favor, Senhor. Então revela isto a nós nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, quando Jeremias ele profetizou, quando Jeremias ele fez essa profecia ao povo de Israel, eles não estavam na sua terra, eles haviam sido levados cativos pela Babilônia. E quem conhece a história bíblica sabe que durante 70 anos o povo foi cativo na Babilônia. Mas eles foram cativos por causa da sua própria desobediência. Eles foram cativos porque eles transgrediram, porque eles abandonaram a Deus e abandonaram ao Senhor. Então aquela condição que eles estavam, aquele lugar que eles estavam, era uma consequência do seu próprio pecado. Mas ainda assim, Deus levanta esse profeta chamado Jeremias, e ele ele libera uma palavra encorajadora. E essa palavra ela apontava para o futuro daquele povo, para aquilo que viria a acontecer. Embora eles estivessem cativos, Deus quis dar a eles uma perspectiva do que viria. Deus quis dar a eles uma perspectiva do futuro. Então Deus disse: olha, eu sei que vocês estão numa condição muito difícil, por causa da própria desobediência de vocês, mas eu quero dizer que o futuro de vocês é um futuro de paz, é um futuro de provisão. Então não sei qual a condição que você hoje se encontra. Talvez você esteja numa condição de enfermidade, você que está me ouvindo. Talvez você esteja numa condição de carência emocional. Talvez você esteja em uma necessidade. Mas entenda que o que Deus está planejando para você, o que Deus está colocando para você, a perspectiva de Deus para o seu futuro é a melhor possível. Glória a Deus. Eu estava lendo a história esses dias de um multibilionário sul-africano, americano também, tem essa dupla cidadania. O nome dele é Elon Musk. E depois você consulta no Google para você entender um pouquinho a história dele. E ele, além de ser um multibilionário, é um filantropo, é um homem que faz muita caridade. E ele tem muitas empresas. E dentre as empresas que ele tem, ele é o fundador de uma empresa chamada SpaceX. E essa é uma empresa de tecnologia. E você já deve ter ouvido falar a respeito de alguma coisa, ou já deve ter visto pela internet, que esse empresário, ele tem a ideia de colonizar Marte. E até o ano de 2040, nós estamos em 2020. Então daqui a 20 anos, ele tem a ideia de tornar Marte colonizado. Ele quer que tenham voos interplanetários que levem as pessoas para lá e que as pessoas possam construir casas, possam se estabelecer em Marte. Parece uma loucura, mas do jeito que as coisas estão caminhando, não é para que a gente venha duvidar. Então ele quer tornar a humanidade uma espécie multiplanetária, como eu disse, até 2040.
E ele foi entrevistado em um canal esses programas de entrevista. E o entrevistador dele, aquele que fazia perguntas para ele, perguntou: por que você quer colonizar Marte? E a resposta dele foi a seguinte: eu quero acordar todas as manhãs com uma esperança para o futuro. Olha a resposta dele. Ele não é um homem que crê em Deus. Infelizmente, muitos desses homens milionários, multibilionários, eles são homens que não acreditam no poder de Deus, não acreditam no Senhor. Mas a resposta dele é muito interessante, porque ele disse: eu quero todos os dias acordar tendo uma expectativa, tendo uma esperança para o futuro. Você crê em Deus? Você crê em Jesus? Você crê no poder de Deus? A minha pergunta é: você tem acordado todos os dias com esperança para o futuro? Quando você acorda segunda-feira, terça, quarta, sábado, domingo, qual é a sua esperança do que está por vir? Qual a sua esperança do que está para acontecer? Porque, irmãos, acreditar no futuro, ter esperança de que o melhor ainda está por vir, é uma necessidade para que nós tenhamos um futuro bem sucedido. Nós precisamos acreditar que o futuro existe. Nós precisamos ter esperança para o nosso futuro. Lá em Jó 11, versículo 18, Jó 11, verso 18, diz assim: sentir-te-ás seguro, porque haverá esperança, olharás em derredor e dormirás tranquilo. Sentir-te-ás seguro, porque haverá o que, irmãos? Porque haverá o que? Esperança. Você sabe que a esperança é o que nos dá segurança. As pessoas que não têm esperança, elas vivem com medo. E o medo hoje é uma realidade de muitas pessoas. As pessoas estão vivendo a cada dia mais amedrontadas, apavoradas, com ansiedade, com pânico e com tantos outros males. E nós já falamos aqui uma série de vezes que o medo é uma porta que baixa a imunidade das pessoas, o medo é uma porta que as faz não dormir bem, que leva as pessoas a terem crises de pânico, de ansiedade, insônia e etc. E o escritor aqui de Jó, ele está dizendo que quando nós temos esperança, nós temos segurança. E o que nos faz repousar tranquilos é esperança. O que nos faz dormir tranquilos é esperança. O Evangelho significa boas notícias. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo são boas novas. Então nós sempre temos que olhar para o futuro, esperando coisas boas, esperando coisas melhores. Nós não podemos viver por aí, irmãos, propagando más notícias. Nós não podemos viver por aí propagando tragédias. Nós temos que carregar dentro de nós esperança. E por onde nós passarmos, nós temos que levar fé. Se você vai no hospital, leve fé. Se você vai numa reunião familiar, leve fé. Se você vai trabalhar, leve fé. Se você vai para a célula, leve fé. Se você vem para esse culto, traga fé. Porque aqui é um lugar de pessoas que carregam fé dentro delas. E toda pessoa de esperança, ela desenvolve um tipo de mentalidade. Diga mentalidade. Pessoas de esperança são pessoas que têm um tipo de mentalidade. Primeiro, elas têm uma mentalidade eterna. A mentalidade delas é uma mentalidade que olha, não é o aqui agora. Elas olham para uma semana, para um mês, para um ano, para 10 anos, para 20 anos. E pessoas de esperança também são pessoas que desenvolvem uma mentalidade próspera. E por isso elas acreditam que nada é impossível. Hoje o Senhor está nos convidando a abraçar o nosso futuro, irmãos, porque eu estou vendo no meu futuro e no seu futuro coisas boas. Eu estou vendo provisão, prosperidade, milagres, salvação do teu cônjuge, salvação dos teus filhos. Eu estou vendo aprovação em concursos, faculdades, casamentos, saúde, cura. É isso que Deus vê para o teu futuro. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então nós temos que abandonar uma vida de complacência.
Sabe o que é complacência? É você ir na onda dos outros. Pessoas complacentes, elas confirmam o que os outros estão dizendo. Então a pessoa complacente, ela está na fila do supermercado e alguém na frente dela vira e diz: aumentou tudo, né? O dinheiro não dá para nada. E a pessoa complacente, ela diz: é verdade, aumentou tudo, esse governo, esse país não tem jeito. É a pessoa complacente. A pessoa complacente, ela vai olhando as circunstâncias e ela vai concordando com tudo aquilo. Mas as pessoas de esperança, as pessoas de fé, ela dizem: o meu Redentor vive, o meu Deus é de suprir, eu sirvo ao Jeová Jirê, nada me faltará, eu sirvo ao Jeová Rafá, aquele que cura as minhas dores e as minhas enfermidades. Salomão disse em Provérbios 13, versículo 12: a esperança que se adia, faz adoecer o coração. Uau! A esperança que se adia, adoece a alma. Há muitas pessoas que fisicamente elas não têm nada, fazem exames e mais exames, mas elas carregam uma alma adoecida. E essa alma adoecida manifesta no corpo, através de dores na coluna, dores nos nervos, dores frequentes de cabeça, sensações de ataque cardíaco, mas elas não têm nada fisicamente, clinicamente, porque elas perderam a esperança, e a sua alma adoecida está respondendo, está sinalizando, está somatizando ao seu corpo. Salomão já disse isso há milhares de anos atrás. Veja, a esperança que se adia adoece o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Pastor, Salomão está dizendo que aquilo que eu espero e não acontece, me adoece. Não é isso. O que ele está dizendo é que quando nós não temos esperança, quando nós vivemos sem esperança de futuro, nós adoecemos. O mundo espera a vacina que vai guardar, que vai preservar, que vai proteger milhões de pessoas dessa terrível epidemia, dessa terrível pandemia. É uma esperança que agora, nesses últimos dias, aflorou nas mídias, nos meios de comunicação. Países do mundo já estão aí vacinando a sua população, e nós torcemos para que isso aconteça, mas a nossa esperança não é só essa. Nós vivemos dia após dia com esperança. O povo de Deus é um povo esperançoso. O povo de Deus não é um povo que é levado pelo caos. O povo de Deus não é um povo desesperançoso. O povo de Deus não é um povo que vive aflito, que vive sem dormir, que vive com a sua alma abatida. O povo de Deus é um povo que olha para o seu futuro e sabe: eu tenho um futuro sem escassez. Eu quero profetizar que o seu futuro é sem escassez. Levante sua mão. Eu quero declarar que o seu futuro da sua casa, futuro da sua família, eu quero declarar que o futuro dos seus filhos será um futuro sem escassez, em nome de Jesus. Diga: o meu futuro, de máscara mesmo diz, irmão, o meu futuro será um futuro sem escassez. O que você está vendo em 2021? Eu estou vendo que nem 2020. Desemprego, falta de dinheiro, isolamento social, crise, essa desordem, esse caos que o mundo está. É isso que você está vendo? Não, eu não consigo ver nada. Pior ainda, né? Eu não consigo ver nada para o meu futuro. Irmãos, alguém sem visão, escute isso, é alguém sem futuro. E alguém sem futuro sempre voltará para o seu passado. Quando nós não temos uma visão do futuro, nós recorremos ao nosso passado. E vivemos ancorados, vivemos escravizados nas experiências do nosso passado. E muitas dessas experiências foram experiências de limitação, foram experiências de escassez. Como
grande parte dos brasileiros, muitos de nós viemos de um passado de escassez, de falta, de limitações econômicas. Mas hoje nós olhamos para o nosso futuro e nós queremos projetar um futuro profético, um futuro cheio de prosperidade, um futuro cheio de provisão. Talvez o seu passado é um passado de muita limitação financeira, e de repente até de pobreza. Essa é a história da sua família, a história de onde você veio. E a pobreza não é só a falta de dinheiro, mas é a falta de cultura, de entendimento, de sabedoria, de educação, de possibilidades, de oportunidades. E quando nós nos convertemos, o Evangelho é boa nova aos pobres. A Bíblia diz que Jesus veio pregar uma boa notícia a quem é pobre. Qual é uma boa notícia que você dá ao pobre? É que ele pode ser alguém próspero, ele pode ser alguém suprido. Então nós precisamos quebrar, irmãos, o espírito da pobreza que age muitas vezes na nossa mente e que tem marcado os nossos dias. E ano após ano, quantas vezes nós vivemos endividados, anos após anos, sempre projetando: não, esse ano eu vou ter a minha casa, esse ano eu vou fazer a viagem, esse ano eu vou conseguir dar um curso de inglês aos meus filhos, esse ano eu vou conseguir ajudar a igreja, esse ano eu vou conseguir fazer algo pelos meus filhos ou pelos meus pais. Mas muitas vezes nós não conseguimos, e vivemos sem essa esperança, vivemos sem essa oportunidade, vivemos sem essa possibilidade. Eu quero que você compreenda que Deus tem um futuro de prosperidade para você. 2021 será um ano de abundância. Ah, pastor, mas isso é uma frase só. Não é, eu creio nisso. Eu creio e declaro isso sobre a minha vida, sobre a minha casa. Mas eu quero que você viva isso na sua vida e viva isso na sua casa também. Que você tenha prosperidade. Porém, querido, a prosperidade que Deus tem, não confunda ela com a riqueza do mundo. Nós precisamos compreender isso. Porque quando nós falamos de prosperidade, nós muitas vezes só vemos aqueles cifrões diante de nós e pensamos que prosperidade é só dinheiro, conta bancária, carros, casas, negócios, muito dinheiro, dinheiro sobrando. Também, mas não é só isso. Eu quero mostrar para você algumas definições da forma como Deus vê prosperidade. Eu entendo que Deus vê prosperidade assim, ouça só. Eu vou ler aqui rapidamente. Prosperidade é aptidão, recursos, força e sabedoria para criar resultados positivos em meio à falta, à pobreza ou ao vazio. Prosperidade é luz na escuridão, é cura para a doença, é abundância na pobreza, é completude na falta, é benevolência na obscuridade, é amor para os não amados, é beleza entre as cinzas e vencedores entre as vítimas. Prosperidade é um sistema de crenças de que nada é impossível. Aleluia. Prosperidade é generosidade radical, compaixão extraordinária, doação sacrificial e profunda humildade. Ouça, a prosperidade é sempre grata, a prosperidade nunca é invejosa, a prosperidade não se vangloria, mas a prosperidade celebra os outros. Quando você é próspero, você celebra a vitória das outras pessoas. Olha, aquela pessoa foi promovida, você aplaude. Aquela pessoa comprou um carro novo, você aplaude. Aquela pessoa comprou uma casa nova, você celebra. Você não permite que a inveja domine o seu coração. A prosperidade, ela não se vangloria. A pessoa próspera não é soberba ou arrogante, mas ela olha sempre para o futuro. A vontade de Deus é que todos sejam prósperos. Aponte o dedo para você e diga: a vontade de Deus
é que eu seja próspero. Aleluia. Novamente, eu não estou afirmando aqui que todos nós seremos ricos. Não. Porque prosperidade e riqueza são coisas muito diferentes. Mas sabe, irmãos, durante anos nós fomos acostumados a ter uma mentalidade de pobreza, e passa anos vão passando, e nós nos acostumamos com uma vida de ausências, uma vida de escassez. Às vezes nós não percebemos, porque isso está enraizado dentro de nós. Nós somos colonizados. O Brasil foi colônia. Você conhece a história do Brasil, e você sabe que desde a colonização do Brasil nós somos explorados. E tanto a colonização como a religião, ela enraizou dentro de nós uma mentalidade que nós temos, ainda que não percebamos, inconscientemente nós temos, que é uma mentalidade de pobreza. Aí você vai dizer: não, eu não tenho essa mentalidade, pelo contrário, eu tenho uma mentalidade de riqueza. Tomara. Mas eu vou citar aqui como a mentalidade de pobreza se manifesta, para que você perceba se ela não tem agido em sua vida. E nós vamos quebrá-la nessa noite em nome de Jesus. Porque a pobreza, escute, ela vive só para o hoje. A mentalidade de pobreza diz assim: tendo para hoje é suficiente. A mentalidade de pobreza não se preocupa com o futuro, ela só se preocupa com o hoje. A pobreza, ela vê junto com a oportunidade um problema. Quando nós temos uma mentalidade de pobreza, uma oportunidade se abre para nós, mas junto com ela, nós já vemos uma limitação, nós já damos uma desculpa, nós já falamos: ah, mas é difícil. Ah, mas eu acho que eu não vou conseguir. Ah, mas vai exigir muito dinheiro para eu investir. Ah, mas vai exigir que eu faça algo que eu não sei fazer. Essa é a mentalidade de pobreza que está dentro de nós. A pobreza, ela teme o futuro. A pobreza, ela culpa os outros por sua condição. E ela sempre pergunta para os outros: o que você pode fazer por mim? A pobreza, ela anda com pessoas descontentes para validar suas acusações. Então pessoas com mentalidade pobre, elas procuram pessoas com a mesma mentalidade, para que essas pessoas possam ter pena, possam ter dó delas, e ela possa então validar a acusação dela. E nós vamos, irmãos, carregando essa mentalidade. E se nós não vivemos a prosperidade de Deus na nossa vida, escute, nós não temos como acessar os recursos do reino de Deus, e nós não temos como trazer o reino de Deus na terra, porque para nós estabelecermos o reino de Deus na terra, nós precisamos de recursos financeiros. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Deus quer que nós tenhamos uma mentalidade de prosperidade. Lá em 3 João 2, diz assim, 3 João 2, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Irmãos, eu estou falando de coisas tão profundas, coisas que eu meditei durante esta semana, que eu li, que eu estudei, que eu passei hoje uma boa parte da minha manhã orando, para que Deus traga revelação ao seu coração. Porque de fato Deus tem um futuro muito especial para nós. Deus tem um ano de 2021 marcante, extraordinário. Um novo ciclo vai se estabelecer na sua vida, mas é necessário nós rompermos com essa mentalidade que nós carregamos, que muitas vezes foi introjetada em nós pelos nossos pais, foi introjetada em nós pela nossa cultura, pela religião que nós proferimos, foi introjetada em nós pela igreja que nós frequentamos. Quantas vezes nós ouvimos dentro da igreja, hoje talvez não seja uma pregação tão feita, mas no passado, eu tenho muitos anos de igreja, ouvíamos pastores dizendo: olha, cuidado com as riquezas, cuidado com os recursos, não queira muita coisa, porque o seu coração pode se ensoberbecer, sempre apresentando a riqueza como algo ruim, negativo, maligno, e nos condicionando, ainda que inconscientemente, rejeitar a prosperidade para as nossas vidas.
João, ele está dizendo aqui que a prosperidade na saúde, a prosperidade financeira, ela começa por uma prosperidade no coração, ela começa com uma prosperidade na alma. Primeiro eu preciso ter uma mente próspera, para que depois os meus recursos sejam afetados. E eu disse há pouco sobre a mentalidade de pobreza, eu quero falar sobre a mentalidade de prosperidade agora. Olha só, lembra, a mentalidade de pobreza, ela só pensa no aqui e agora. A mentalidade de prosperidade, ela deixa um legado. Pessoas prósperas, elas pensam nos seus filhos e nos seus netos. Pessoas prósperas, elas pensam: o que eu posso deixar quando eu morrer para os meus filhos? O que eu vou deixar para os meus netos? A pessoa com mentalidade de pobreza, ela diz assim: eu ralei, eles que se virem. Eu não vou deixar nada, eles que lutem pelas coisas deles, eles que conquistem as coisas deles. Não, esse não é o valor do reino de Deus. No valor do reino, nós deixamos para o filho dos nossos filhos. A mentalidade de prosperidade, ela vê oportunidade em cada problema. Então você sabe que essa pandemia, para muitas pessoas, foi um tempo muito difícil financeiro, mas eu ouvi muita gente nessa igreja dizendo que esse ano prosperou mais do que nos anos passados. Eu vi muita gente aqui testemunhar que nesse ano conseguiu guardar dinheiro, fazer reserva, empreender, fazer negócio, aumentar suas vendas. Por quê? Porque quando uma pessoa tem mentalidade de prosperidade, quando um problema surge, ela diz: como é que eu vou ganhar recursos? Como é que eu vou ganhar dinheiro? Como é que eu vou ser abençoado nisso? Pessoas que têm mentalidade de prosperidade, elas fazem história. Pessoas com mentalidade de prosperidade, elas se responsabilizam, elas não colocam a culpa em outros. A mentalidade de prosperidade, ela diz assim: em quem vale a pena investir? Lembra a mentalidade de pobreza? O que eu posso ganhar? O que você pode fazer por mim? O que você pode me dar? A mentalidade de prosperidade não. O que eu posso dar? O que eu posso investir? A mentalidade de prosperidade se cerca de pessoas influenciadoras, se cerca de pessoas poderosas. Por isso, irmãos, a prosperidade primeiro é um estado interior, e não o quanto de dinheiro você tem na sua conta. Tem pessoas que elas têm muitos recursos, mas elas não são prósperas. A prosperidade começa dentro de nós. Não são os números de bens que nós temos, mas o quanto nós temos sido uma pessoa que agrada a Deus, quanto nós temos tido uma mentalidade segundo o reino de Deus e segundo a vontade de Deus. Há pessoas querendo viver prosperidade nesse lugar? Glória a Deus. Eu quero dar para você uma chave, para que você possa viver prosperidade. A chave dessa noite é a generosidade. Diga: generosidade. Glória a Deus. Eu quero mostrar para você que o segredo da prosperidade é nós sermos pessoas generosas. Lá em Lucas 6:38 diz assim, Lucas 6:38: deem aos outros, e o que Deus fará? Olha lá, deem aos outros, e Deus fará o quê? Dará a vocês. Ele será generoso. Deus será generoso. Irmão, imagina Deus sendo generoso. Porque Deus é Deus, e Ele é um Deus doador. Agora Jesus, porque quem falou aqui Lucas 6, são palavras de Jesus. Agora Jesus está dizendo que quando nós damos a Deus, nós liberamos a generosidade de Deus. Quer dizer, Deus já é generoso por natureza. Deus já é doador por natureza, mas Jesus está dizendo que quando nós damos, a generosidade do céu é ativada na terra sobre a sua vida. E as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas, que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. Uau! Você já pensou em viver tanto que você não tem onde guardar, você não tem onde segurar? São tantas bênçãos que Deus tem dado a você.
A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Então, quando nós olhamos para o nosso futuro e nós entendemos, como o profeta Jeremias disse, que o nosso futuro é um futuro de paz, é um futuro de shalom, e você sabe que shalom também é prosperidade. Então nós olhamos para o nosso futuro e nós pensamos e nós cremos que é um futuro de prosperidade. Mas como nós podemos acessar esse futuro? Como nós podemos virar essa chave? Como nós podemos entrar nessa prosperidade que Deus tem para os seus filhos e para as suas filhas? Como? Através da nossa generosidade. Toda prosperidade, irmãos, ela começa com o dar. Isso significa que todos nós temos o poder de sermos prósperos, porque todos nós podemos dar, amém? Olha aqui, me acompanhe, entenda comigo. Se a forma da prosperidade de Deus chegar até mim fosse eu receber, então eu teria que esperar que alguém me desse algo. E se alguém não me desse algo, então eu jamais seria próspero. E eu poderia então culpar outras pessoas e dizer: eu não sou uma pessoa próspera porque ninguém me dá nada, eu nunca recebi nada. Mas a ordem não é essa. O que Jesus disse é que quando eu dou, então eu ativo a generosidade, eu ativo a prosperidade de Deus na minha vida. Então não preciso esperar que alguém me dê, eu tomo a iniciativa e eu dou. E quando eu dou, o dom da prosperidade, o dom das riquezas de Deus é ativado na minha vida. Mas talvez você diga assim: mas eu não tenho nada para dar. Porque quando nós ouvimos isso, nós temos os nossos limites, que as pessoas chamam de crenças limitantes, que é mais ou menos aquilo: mas eu não tenho nada para dar, mas o que eu tenho é muito pouco, mas eu estou aqui nesse culto, mas eu estou precisando é receber, eu estou desempregado, eu tenho muitas dívidas, eu não tenho nada para dar, eu nasci em uma família muito pobre. Jesus está dizendo, volte lá no começo do versículo: deem aos outros e Deus dará a vocês. Jesus está dizendo aí que é para dar dinheiro? Sim ou não? Sim ou não? Não. Ele está dizendo que nós temos que dar. Às vezes é dinheiro e às vezes não é dinheiro. Toda a prosperidade inicia na minha vida quando eu dou. E eu sempre tenho algo para dar. Eu posso dar o meu tempo, eu posso dar as minhas habilidades, eu posso dar a minha sabedoria, eu posso dar a minha força, eu posso dar o meu dom, eu posso dar o meu encorajamento, eu posso dar os meus talentos. Irmão, você é um baú cheio de prosperidade de Deus. Deus colocou em você talentos, potenciais, habilidades, recursos, capacidades, inteligência. Se você subestima a sua capacidade de dar, você vai enfraquecer a sua capacidade de receber, porque todas as vezes que diz assim: eu não tenho nada para dar para ninguém, eu não tenho nada para oferecer para as pessoas, não, eu sou uma pessoa muito pobre, eu sou uma pessoa que está sempre necessitada, eu sou uma pessoa que preciso receber. Todas as vezes que nós fazemos isso, pensamos assim, nós enfraquecemos essa capacidade de recebermos. Porque tudo começa com dar e vocês receberão. Agora, a segunda parte do versículo, ela fala de medida. E ela diz que na medida com que nós medimos, nós também seremos medidos. E você sabe que a medida de Deus é sempre maior do que a nossa. A Bíblia diz que a medida de Deus é 10, 30 e 60 vezes mais. Isso significa que se eu vou dar algo e eu pego o que eu vou dar e coloco em uma colher, então Deus vai usar uma colher para me devolver 10, 30 ou 60 vezes mais. Mas se eu vou entregar algo e eu pego um balde
então Deus vai usar um balde 10, 30 e 60 vezes mais. O que eu recebo de Deus, escute, o que eu recebo de Deus é determinado pela medida que eu uso. Por isso, quanto mais generoso eu sou, maior a medida de Deus é liberada sobre a minha vida. Quanto mais doador, quanto mais abençoador eu sou, então quanto mais generosidade eu exercito, mais graça, mais bênção, mais favor, mais prosperidade de Deus vem sobre mim. Não é difícil nós notarmos que as pessoas mais generosas são as pessoas mais abençoadas. A começar pela felicidade, porque toda pessoa generosa é feliz. Toda pessoa generosa é cheia de alegria, porque ela está colaborando, ela está doando, ela está dando algo que ela tem para outros, e isso traz gratidão no seu coração. Deus tem um futuro para nós, e é um futuro sem pobreza. Eu quero nos encaminhar aqui para a parte final, mas essa última parte, ainda tem alguns minutos, ela nos leva a olhar para o nosso futuro e entendemos que o nosso futuro é um futuro onde nós temos suprimento abundante, onde nós temos possibilidades, onde nós temos recursos, onde nós temos potenciais, onde nós temos oportunidades para abençoar a nossa vida e para abençoar a vida de outras pessoas. A preocupação de muitas pessoas é relativa ao seu futuro, principalmente num país onde a gente vive, que o salário é pequeno, que as pessoas se aposentam e elas precisam ter um outro, continuar trabalhando, porque o salário que elas têm não é suficiente para que elas vivam bem. Mas nós precisamos viver a promessa de Deus e crer no que Deus tem para nós. Lá em Salmo 126, versículo 5, diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo, que irmãos, ceifarão. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo colherão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Talvez quando o salmista escreveu esse salmo, ele estava olhando alguém que estava indo para o campo e com lágrimas nos olhos. Eu imagino isso, porque os salmos não foram escritos dentro de um quarto. Eles foram escritos observando a experiência das pessoas, a vivência das pessoas. Então imagina o salmista olhando uma pessoa carregando sementes em seu cesto e chorando, porque aquelas sementes poderiam alimentar os seus filhos, porque aquelas sementes poderiam alimentar a sua casa. Mas essa pessoa entendia sobre o plantar, e ela sabia que se ela não plantasse naquele momento, ela não teria uma colheita lá no futuro. Ela entendia que se ela não desse na próxima estação, nada aconteceria. Então ela saberia que não plantar é se destinar à pobreza, que não semear é não ter um futuro garantido. Então, para que houvesse colheita, para que houvesse lucro, a semente precisava ser entregue, ainda que fosse com lágrimas. Por isso, irmãos, a única coisa que pode mudar a nossa realidade econômica é a nossa atitude de dar, é a nossa atitude de generosidade. Porque a nossa esperança não está nos nossos governantes. A nossa esperança, ela não está em pessoas. Não está em um modelo econômico, ideológico. Não, a nossa esperança está no Senhor, é em Cristo que nós esperamos, é no Jeová Jireh, é no El Shaddai, é nele que esperamos, é dele que nós aguardamos a provisão. Então quando você dá, às vezes você dá a alguém, às vezes você dá aqui na obra, às vezes você age com generosidade e você sacrifica a sua semente, e você sacrifica o conforto de hoje, com lágrimas, fala: eu não poderia entregar esse dízimo, eu não poderia entregar essa oferta, eu não poderia ajudar aquela pessoa, mas fazer o quê? Eu tenho que fazer, é um chamado, é uma necessidade, é um desejo do meu coração. Então você se sacrifica hoje, mas você está estabelecendo uma prosperidade para amanhã.
Alguém disse que quando nós entregamos uma semente, irmãos, essa semente ela está entrando no nosso futuro, e lá no nosso futuro ela será uma semente multiplicada. Sabe, nós sempre estamos comendo a semente do ano anterior. Pegou isso? Por isso tem pessoas que 2020 foi uma tragédia, mas tem pessoas que 2020 foi um ano de prosperidade. Será que foi um ano de prosperidade para você esse ano? Se foi, você é uma exceção. Mas sabe o que aconteceu? Você está colhendo hoje o que você plantou nos últimos anos. Você está colhendo hoje o que você plantou chorando, o que você plantou com lágrimas nos olhos, o que você entregou. Irmãos, a generosidade precisa ser uma marca presente em nós, mas ela não deve ser uma marca esporádica, e ela também não deveria ser uma atitude que nós temos agora e nós queremos uma resposta agora. Porque há pessoas que elas entregam algo, elas ofertam, elas dizimam, elas entregam alguma coisa, e um mês depois nada acontece, e daqui a pouco elas ficam desencorajadas, e elas começam a dizer: ah, mas não aconteceu nada ainda. Mas mudar um ciclo, quebrar um espírito de pobreza na nossa vida, exige paciência, exige perseverança. É mês após mês, é dia após dia, é expectativa, é a fé, é a crença, é aguardar, é esperar, é confiar que Deus vai prover, que Deus vai suprir, porque Ele mesmo disse que dele não se zomba. Tudo que nós plantarmos, sabe o que vai acontecer? Ele disse que nós vamos colher. Quem pode dizer glória a Deus? Então eu e você somos chamados para generosidade. E quando nós damos a Ele, Ele nos dá 30, 60 e 100 vezes mais. Então nós nunca podemos dar mais do que Deus. Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Ninguém consegue ser mais generoso do que Deus. Ninguém consegue doar mais do que Deus, porque Ele é o grande doador. E essa generosidade, que ela nos coloca em um futuro de prosperidade. Talvez o seu futuro seja daqui a 1 ano, daqui a 5, daqui a 10 anos. Dependendo da sua idade, você tem uma visão de futuro, não é? Tem alguns que meu futuro são 5 anos. Meu futuro são 50 anos. Os jovens. Meu futuro são os próximos 10 anos. Você precisa ter essa fé, que a sua generosidade hoje garante a você um futuro de prosperidade lá na frente. E quando nós falamos de generosidade, nós não temos como não falar nas contribuições que nós entregamos na casa de Deus. A entrega dos nossos dízimos, a entrega das nossas ofertas. E sempre quando nós entramos no assunto dízimos e ofertas, para algumas pessoas é um assunto normal, confortável, mas sempre traz dúvidas, perguntas, questionamentos. E eu entendo que a generosidade, irmãos, ela passa por algumas perguntas que nos liberam para agir. A primeira pergunta é: você acredita que Deus cuida de você? Porque todas as pessoas que não conseguem ser generosas na obra de Deus, é porque elas têm uma certa dúvida de que Deus vai cuidar delas, no futuro delas. A segunda pergunta é: você tem medo de não ter o suficiente? Você teme que lá na frente não vai ter o suficiente para você, para a sua casa? Outra pergunta é: você está servindo a quem? A Bíblia diz que nós estamos servindo a Deus ou nós estamos servindo a Mamon. Você já deve ter ouvido este versículo. Você acredita? Uma outra pergunta é: você acredita, você honra os líderes que dão conta de sua vida?
Você entende que é a sua contribuição que supre a igreja e que supre aqueles que vivem desta obra. Se nós não acreditamos nessas coisas, então a nossa generosidade, ela ficará limitada. Deus, irmãos, Ele não tem interesse no nosso dinheiro, mas Deus, Ele tem interesse no nosso coração e na nossa atitude. Mas Deus tem interesse em nos dar um futuro de vida e um futuro de paz, porque nós somos seus filhos. E a palavra dele diz que a bênção dele sobre nós não traz desgosto. A bênção dele sobre nós é uma bênção que traz alegria aos nossos corações. Agora, o que a minha contribuição, o que o meu dízimo, o que a minha oferta tem a ver com o meu futuro, tem tudo a ver. Eu vou mostrar isso para você na Bíblia, em Gênesis 14. Gênesis 14. Antes de eu ler esse texto, eu quero explicar para você o que estava acontecendo. Você conhece a história de Abraão. Abraão estava na terra natal dele, chamada Ur dos Caldeus. E Deus deu uma ordem a Abraão para que ele saísse da terra dele, fosse uma terra que Deus então mostraria. E através de Abraão, Deus disse que estabeleceria uma nação, e essa nação seria uma bênção. Através da família de Abraão, outras famílias seriam abençoadas. Abraão saiu da casa dos seus pais, ele saiu com sua esposa Sarai, ainda chamava-se Abrão, e ele saiu com Sarai, e ele saiu com um sobrinho chamado Ló. E diz que em determinado momento, a história é grande, não dá tempo de nós contarmos ela completamente, mas em um determinado momento, Abraão prosperou tanto, e Ló prosperou tanto, que os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a ter atritos, e eles precisaram então se dividir. Abraão foi para um lado e Ló foi para o outro lado. E Abraão então disse para Ló: escolhe o lado que você quiser ir, vai para onde você quiser ir. Ló escolheu, queridos, uma parte. Ló escolheu a parte de Sodoma. Olha o que diz Gênesis 14, 17. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Então o que estava acontecendo? Ló, ele foi para Sodoma, e lá em Sodoma entraram os reis e sequestraram a Ló, e levaram junto com Ló a família dele. Abraão, quando soube daquilo, a Bíblia diz que Abraão pegou 318 homens valentes que ele tinha na casa dele, e ele foi trazer Ló junto, ele foi resgatar Ló. E quando Abraão está trazendo Ló e trazendo todos os despojos, porque teve uma guerra, depois leia o texto na sua casa, houve uma guerra, houve uma batalha, muitas coisas aconteceram. Quando Abraão, ele estava voltando, saiu ao encontro dele. Olha, eu vou ler novamente. Após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Então Abraão estava voltando e ele encontrou com um homem chamado Melquisedeque. Esse homem Melquisedeque trouxe a Abraão duas coisas, que é o que a gente vai fazer hoje. Ele trouxe pão para Abraão, pão, e trouxe vinho. E ele entregou a Abraão. Só que ninguém conhecia esse Melquisedeque, ninguém sabia quem era esse homem. O texto diz que ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. Aí o verso 19: abençoou ele Abraão e disse, ele falou para Abraão: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Então Melquisedeque abençoou Abraão, deu pão e vinho. Abraão estava estafado, estressado, cansado da batalha, para trazer de volta o seu sobrinho Ló. E aí o que Abraão fez? A Bíblia diz que Abraão deu o dízimo, 10% de
todo o despojo da guerra. Tinha ouro, tinha prata, tinham animais, tinham roupas, tinham armas, tinham muitas coisas. Tudo que Abraão trouxe da batalha contra aqueles reis, Abraão disse para os seus servos: olha, separe um décimo, separe 10% de tudo isso e entregue para esse homem, Melquisedeque. A gente sabe que era o dízimo. Abraão fez algo que a lei ainda não havia estabelecido, porque quando nós falamos de Abraão, ainda não tem lei, Moisés ainda não recebeu a lei. O dízimo, queridos, depois ele é dito na lei, mas Abraão já entendeu o coração de Deus. Por isso que Abraão é o pai da fé, é um cara incrível, é uma pessoa que discerniu o que Deus esperava. E ele então entregou o dízimo para Melquisedeque. Até aí tudo bem. O que isso tem a ver com o nosso futuro? Isso está encerrando. Quando nós vamos lá para Hebreus 7, olha só, depois você tem que estudar isso na sua casa. Hebreus 7, versículo 4. O escritor de Hebreus, depois leia todo o capítulo 7, ele vai explicar o que aconteceu em Gênesis 14. Então entende, lá em Hebreus 7, está explicando o que aconteceu em Gênesis 14, depois de milhares de anos. Aí diz assim: considerai, pois, como era grande o Melquisedeque, esse a quem Abraão, o patriarca, o pai da fé, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, aí já falando da lei, os que dentre os filhos de Levi, os levitas que recebiam os dízimos, recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendidos de Abraão. Então depois na lei, a tribo de Levi, eram 12 tribos, Deus separou uma tribo, que era a tribo de Levi. Essa tribo não deveria ir para a guerra, essa tribo não deveria praticar agricultura, cuidar dos animais, trabalhar na terra. Essa tribo era uma tribo exclusiva, o único trabalho delas era com tabernáculo, adoração, sacrifício. Era uma tribo que vivia para Deus e para o culto a Deus, eram os sacerdotes. E como é que eles viviam? Eles viviam através dos dízimos das outras tribos, a tribo de Levi. Aí diz aí o texto, que os levitas receberam os dízimos, versículo 6. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, que é o Melquisedeque, quer dizer, só recebia dízimos os levitas, mas o Melquisedeque, ninguém sabe de onde ele veio. Ninguém sabe, ele não tem genealogia, não tem história dele, de quem ele é filho, quem ele casou, se casou, evidentemente não, porque era um tipo de Cristo, quem era o avô dele, não tem. Então, embora não sendo levita, o Melquisedeque, ele recebeu os dízimos. Veja aí, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou Abraão, que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida, que o inferior é abençoado pelo superior. Então Melquisedeque era mais do que Abraão. Melquisedeque não era menos do que Abraão, era mais. Ele abençoou, Melquisedeque abençoou Abraão. Agora veja, aliás, 8, aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Porém ali, quando ele fala aqui, estava falando dos levitas. Porém ali o Melquisedeque, aquele de quem se testifica que vive. Sabe quem era Melquisedeque? Era Jesus. Jesus abençoou Abraão com pão e vinho. Jesus deu a ceia para Abraão. Melquisedeque, ele revelou a Abraão que viria a acontecer o sacrifício de Jesus. Isso é profético, isso é espetacular. Mas olhe só, Abraão, ele teve a revelação de que aquele homem era mais do que ele, e Abraão então entregou o dízimo para aquele homem, mas não parou por aí, versículo 9, e por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, os levitas, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido, como assim? Gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Deixa eu explicar e concluir com isso. Quando Abraão vai para Melquisedeque, entrega o dízimo para Melquisedeque, disse Hebreus
que junto com Abraão, o Levi estava entregando o dízimo para Melquisedeque. Só que o Levi era bisneto de Abraão, e Abraão não tinha nenhum filho ainda. A Bíblia está dizendo que Abraão, na atitude dele de entregar o dízimo, ele estava entregando por ele, mas ele estava entregando pelas próximas gerações, pelo futuro que viria. Levi foi bisneto de Abraão, e na atitude de Abraão, ele estava liberando uma bênção multigeracional. Irmão, se você entender isso, você vai acreditar que os seus filhos vão muito longe do que você, muito mais do que você, muito além do que você. Seus filhos vão ocupar os melhores lugares nessa cidade, no Brasil, e alguns vão ocupar os melhores lugares nas nações, nas maiores empresas, terão os melhores casamentos, terão as melhores tecnologias, morarão nos melhores lugares, serão homens e mulheres abençoados e abençoadas por Deus, por causa da tua fidelidade, por causa da bênção que está sobre você. Então alguém que Abraão tem uma atitude, e a bênção não fica só sobre ele, a bênção vai para os outros, a bênção vai para casa, vai para a família. Se você vem de um lar cristão, e se os seus pais eram pessoas sérias no evangelho, você vai perceber que você é muito mais abençoado do que eles. Você vai ver que você é abençoado por causa da bênção deles. Você vai ver que você é abençoado por causa da fidelidade dos seus pais. Eu não tenho dúvida nisso, irmãos, que a bênção de Deus, muitas vezes que eu vejo sobre a vida das minhas filhas, nada mais é do que a resposta à minha fidelidade, à fidelidade da minha esposa. E a bênção que Deus dá para mim é resposta à fidelidade do meu pai, da minha mãe, que quando se converteram, entenderam o dízimo e se tornaram dizimistas fiéis e cumpriram isso diante de Deus. Então, nós entramos em um futuro de prosperidade quando nós agimos com generosidade. Nós entramos em um futuro de prosperidade e marcamos as nossas próximas gerações. As nossas próximas gerações são marcadas, os nossos filhos dos nossos filhos, os netos dos nossos filhos, os bisnetos dos nossos filhos. Eles serão abençoados porque alguém como você na cidade de Santos, que às vezes não recebe nem tanto, mas foi fiel a Deus, e por isso se estabeleceu um ciclo, se estabeleceu uma linha, se estabeleceu uma descendência multigeracional, e a bênção de Deus então vai passando de pai para filho, de filho para filho, até todas as gerações. E assim o espírito da pobreza vai sendo quebrado, e a bênção da prosperidade vai sendo liberada sobre nós. Isso é entrar no nosso futuro. O futuro das suas gerações, escute, pode ser impactado pela sua generosidade, por causa dos seus dízimos e das suas ofertas. É a nossa generosidade e fidelidade, irmãos, que podem quebrar o espírito de pobreza e limitação em sua vida e das suas próximas gerações. É esse legado que nós podemos dar aos nossos filhos, de fidelidade a Deus. E essa esperança que nós temos para o futuro, que nada nos faltará, que nosso futuro será abundante, e que os nossos filhos serão bem-sucedidos. Você crê nisso? Coloque-se de pé no seu lugar. Levante a sua mão. Hoje nós somos convidados a ter esperança para o nosso futuro. Hoje nós somos chamados a estabelecer que todos os dias nós nos levantaremos como pessoas de esperança. Hoje nós somos chamados a olhar para o futuro e esperar coisas boas, a não sermos propagadores do caos, a não vivemos sob o medo. Hoje nós olhamos para o nosso futuro sabendo aquilo que o Senhor disse por intermédio de Jeremias,
será um futuro de paz e de alegria. E que ainda como o povo estava num cativeiro, ainda que alguém esteja preso em alguma circunstância, olhe só, escute, a promessa de Deus é prosperidade, provisão e bênção sobre a sua vida. Se tem algum ciclo de prosperidade, se tem algum ciclo de pobreza, se tem algum espírito de pobreza agindo sobre nós, agindo na nossa mente, nós queremos romper com ele e entrar na abundância de Deus para nós. Aleluia. Olharmos para os próximos anos e vemos provisão. Olharmos para os próximos anos e sabemos que nós poderemos ser generosos na casa de Deus, que nós poderemos ser generosos com o pobre, que nós poderemos ser generosos com aquele que precisa, porque nós vamos ter sobejando, nós vamos ter a mais. Nós não viveremos com o contado, nós viveremos com abundância, para que nós possamos abençoar outros, para que nós possamos abençoar a nossa casa, nossos filhos, nossos irmãos em Cristo, nossa comunidade, nossa cidade, nosso país. Deus quer cidades prósperas, Deus quer cidades abençoadas, e o povo de Deus vai trazer a prosperidade de Deus para as cidades. Essa é a vontade de Deus. Ore por isso agora. Ore e rompa com qualquer mentalidade que impede você de entrar na prosperidade de Deus. Ore por isso agora. Ore por isso agora. Você precisa fazer uma oração que eu não posso agora fazer por você. Você precisa liberar uma palavra, você precisa liberar uma oração. Há uma palavra que precisa sair dos seus lábios, e é uma palavra que você dirá aqui: o ciclo da pobreza, o ciclo da escassez é quebrado na sua vida, e Deus tem um ciclo de abundância, de provisão e de prosperidade para a sua vida e para as suas próximas gerações. Oh, aleluia! Comece a ministrar, Espírito Santo, comece a ministrar. Ore no Espírito, ore no Espírito, ore no Espírito. Comece a ministrar ao Senhor. Comece a ministrar, comece a ministrar. Rabassuri andere manai, Rabassuri andere manabas, Alamacerre canta lavashuri anda lavasho, Shere maracanda lavashuri andere, Rekele marasoro moroshoro morocondere marabashuri andere manabas, Yere marasoro moroshere candere marabashai. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, que nessa noite seja quebrada. Senhor, que nessa noite, em nome de Jesus, numa ação profética nossa, Pai, nós estamos quebrando o alicerce da pobreza e liberando o espírito de prosperidade sobre as famílias dessa comunidade, liberando o espírito de abundância e de provisão, declarando que a esperança para o nosso futuro, a esperança para o Brasil, a esperança para a nossa casa, a esperança para a nossa família. Nós estamos declarando que a esperança nos nossos lares, a esperança para essa comunidade, a esperança para essa cidade. Ah, Senhor, nós seremos cativos da esperança. Pai, nós não deixaremos a nossa alma adoecer pelo caos. Nós não deixaremos a nossa alma adoecer pelo medo. Nós não deixaremos a nossa alma
Ah, Senhor, adoecer pela incredulidade, nós não deixaremos a nossa esperança adoecer pela falta de fé. Nós seremos propagadores da esperança. Aleluia. Há tesouros dentro de você. Há um baú de tesouros dentro de você. E hoje ele está sendo ativado. Dai e dar-se-vos-á. Dê o que você tem. Talvez a única coisa que você tem é tempo, dê tempo. Talvez a única coisa que você tem é um talento, dê o seu talento. Dê o seu serviço, dê a sua habilidade, dê o seu recurso, dê o seu dinheiro. Dê o que você tem. Porque quando você der, a prosperidade será ativada e liberada dentro de você. Faz fluir os tesouros. Deus tem um futuro de prosperidade. Estão escondidos. Um 21 abundante para nós. Um 21 abundante para nós. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, olhe para cá. Todos que estão aqui essa noite, todos vão receber esse envelope. Esse envelope tem duas coisas escritas. Na frente está escrito oferta de primícias, e tem um texto bíblico. E atrás está escrito meus alvos para 2021. Não se preocupe, se você não quiser ofertar, não se preocupe. Simplesmente lembre que é quando você dá que a prosperidade é ativada. Mas nós vamos entregar esse envelope para todas as pessoas que estão aqui. Porque eu quero orar com você agora. Nos próximos 2 domingos que nós temos, ainda esse mês de culto, e no dia 31, nós vamos profetizar sobre o ano de 2021. Glória a Deus. Enquanto você está pegando esse envelope, quem já é da igreja, desde o nosso primeiro ano de Manaim. Então olha só, primeiro ano de Manaim, 2001. Nós entregamos esse envelope, desde 2001. Então não é nenhuma novidade, não é nenhuma invenção, não é nada para tirar o seu dinheiro. É uma prática que faz parte da nossa identidade de igreja. O que é oferta de primícias? É a oferta que você traz no culto da virada, no dia 31 de dezembro. Ou se você não vem no dia 31 de dezembro, você traz no último culto do ano. E esse envelope, ele é uma oferta profética. Por que primícias? Porque é a primeira semente que você vai lançar no ano de 2021. Então não é uma oferta comum. Não é aquela oferta que a gente vai na célula e leva. Não é aquela oferta que aqui no culto a gente entrega. É uma oferta que você faz debaixo de oração e até de jejum. É uma oferta que você vai orar e vai dizer: Espírito Santo, coloca o valor no meu coração. Então hoje pela manhã eu fui orar. Tenho depois uma palavra de Deus para orar com os irmãos. E eu fui perguntar: Senhor, qual oferta que eu vou entregar esse ano? E todo ano eu oro. E o Espírito Santo falou no meu coração: você vai dar X, e é o que eu vou fazer. Então você vai orar. Hoje você não vai ofertar. Não coloque esse envelope no gasofilácio hoje. Não coloque nenhuma oferta aqui hoje, a não ser que você não venha mais esse ano, que eu espero que não seja isso. Sei que você vai viajar, mas você vai orar. Depois você vai escrever os seus alvos para 2021 aqui atrás. Tem aí muitos espaços. Você vai colocar o seu nome e você vai entregar a sua oferta. Primeira semente para 2021. Lembre-se que é a generosidade que ativa o dar. Não coloque aqui o seu dízimo, não coloque aqui uma oferta comum. Quem está nos assistindo online pode passar aqui durante a semana, pegar seu envelope, ou pode vir domingo que vem. Pode ofertar depois através de conta bancária, cartão, Pix, etc. Mas agora o que eu
o que eu quero fazer é orar por esse ano. Levante sua mão, o ano de 2021, levante o envelope. Eu quero que você pense em alguns alvos para 2021. Talvez seja pagar suas dívidas, fazer um curso, entrar na faculdade, mudar de emprego, começar a empreender, ter confirmação do seu chamado ministerial, conhecer alguém para um relacionamento sério, exercer uma habilidade, começar a fazer uma atividade física, restaurar o seu casamento, mudar de casa, comprar um carro, fazer uma viagem, ajudar os seus familiares que estão precisando, servir ao ministério da igreja. São muitos alvos. Pense em alguns alvos que você tem para o novo ano. Pastor, eu não pensei ainda, mas alguma coisa você já sabe. Ok? Agora você vai orar por isso, e você precisa ouvir sua oração. Sei que é um pouco desconfortável, como nós estamos com máscaras, mas isso não pode nos impedir, porque o tema do culto de hoje é profetizando 2021. Não dá para profetizar de boca fechada, irmão. Então agora eu vou parar o microfone aqui, porque eu vou profetizar para mim, e você vai profetizar para você agora, em nome de Jesus. Nós vamos ter alguns minutos para fazer isso, com o envelope na mão. Nós vamos fazer isso agora. Pode começar. Na sua casa, você que está no online, você vai profetizar 2021 também. Sabemos, ó Pai, que muitas coisas já existem no Teu coração preparadas para nós, mas nós precisamos fazer a nossa parte, e nós queremos, ó Pai, dentro dos nossos planos, dos nossos projetos, dos nossos sonhos, colocar, ó Pai, o Teu coração, a Tua vontade inserida dentro da nossa vontade, do nosso sonho. Que o Senhor faça parte, que a nossa mente seja uma mente aberta para ser generosa, uma mente aberta para ser uma pessoa empática com os outros, para sermos pessoas que servem uns aos outros, para sermos pessoas desbravadoras, ó Pai, num tempo como este. Ó Deus, que o Senhor dê criatividade, que o Senhor, ó Pai, dê ferramentas, e que nós possamos, ó Deus, com sabedoria, fazer escolhas corretas, escolhas baseadas, ó Pai, no
do que a tua palavra diz ao nosso respeito, porque nós podemos todas as coisas, ó Pai. O Senhor é aquele que nos fortalece, o Senhor é aquele que nos dirige, que nos guia, ó Pai. Então que possamos ter um espírito e uma mente que discerne as coisas espirituais, ó Pai, e que possamos em tudo, Senhor, sermos bem-sucedidos, que onde colocarmos a palma das nossas mãos e a planta dos nossos pés, ó Pai, as portas possam se abrir, e as portas que precisam se fechar, o Senhor mesmo fechará, e nós continuaremos debaixo da tua bênção, debaixo da tua prosperidade. Por isso, Senhor, que tenhamos um coração fiel, que tenhamos uma mente fiel, que possamos pensar grande, porque o nosso Deus é grande, e o Senhor há de colocar governos em nossas mãos, para que possamos administrar, para que possamos governar, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos e filhas, ó Pai, abençoa as crianças. Em nome de Jesus, Sim. eu declaro a prosperidade do Sim. céu na terra. Em nome de Jesus, nós somos gratos, porque aquele que é o dono do ouro e da prata, Ele é o Deus que nós servimos, e Ele é quem supre todas as nossas necessidades. E eu declaro que não haverá caos, não haverá escassez, não haverá, Pai, perdas, mas em Ti nós podemos conquistar todas as coisas. Obrigado, Senhor, por este culto, obrigado por este momento, porque nós podemos selar o nosso pacto contigo. Aleluia. Podemos selar através da oração a nossa aliança contigo, Rei dos reis, Rei das nações. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Eu quero, Aleluia. continue com o seu envelope levantado. Eu quero orar agora para que o Pai possa falar ao seu coração. Qual será a sua semente para o futuro? Qual será a sua primeira semente para 21? Dai e dar-se-vos-á. Senhor, fala com eles como você falou comigo essa manhã. Para alguns o Senhor falará uma medida, para outros outra. As medidas são diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Senhor, fale com eles e que eles não tenham medo, mas que eles tenham coragem e ousadia. Espírito Santo, que não seja uma oferta emotiva, mas que seja uma oferta guiada por você. Como Barnabé, que foi guiado pelo Espírito, Pai, a trazer uma oferta diante da congregação. Eu quero orar para homens e mulheres que serão guiados pelo Espírito e trarão suas ofertas generosas. Para um, Senhor fala 5, 4, 3, 2, 1, 10, 20, não sabemos. As medidas são diferentes, Pai. Mas fale com eles, e que essa semente, Pai, que for liberada, ela estabeleça um ciclo de provisão e de prosperidade no ano de 2021. Pai, que a crença incrédula que nos engana, que o espírito e a mentalidade de pobreza sejam repreendidas, e a abundância do Senhor venha sobre nós. Em nome de Jesus, diga amém. Glória a Deus. Você pode guardar o seu envelope. Nós vamos participar da ceia do Senhor agora. Se você já tem aí em suas mãos o seu cálice, o seu pão, pegue agora. Alguém está sem o cálice, sem o pão? Por favor, se você está sem, vá até ali o balcão, rapidamente, você pode pegar. Aleluia.
Aleluia. Segura em sua mão o pão. Irmãos, nós vamos comer o pão, tomar o cálice. Depois nós vamos cantar uma canção. E depois dessa canção eu quero orar por cura, eu quero orar por libertação. Porque no primeiro momento do culto o Espírito Santo falou forte ao meu coração de orar por cura e libertação. E também hoje pela manhã o Senhor me deu uma visão e depois eu quero compartilhar com você. Mas nós vamos orar por isso. Amém? Então levante ao Senhor o seu pão. Vamos recordar o que as Escrituras dizem. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão, Ele deu graças como nós daremos, Ele repartiu com os seus discípulos, e Ele falou: este é o meu corpo que é dado por nós. Então essa noite nós precisamos expressar nossa gratidão. Um corpo nos foi dado, um corpo foi ferido e moído na cruz, para que a gente estivesse hoje aqui, livre, levantar as mãos, dar glória a Deus, ser feliz. Mas alguém pagou o preço, alguém se sacrificou pela gente. Senhor, nós te damos graças por esse pão, por esse corpo que foi dado por nós na cruz, que levou as nossas dores e as nossas enfermidades. Pai, nós estamos aqui por causa do seu amor, da sua graça, da sua bondade. Pai, nessa noite nós queremos renovar a nossa aliança contigo e dizer que nós não temos para onde ir, porque só tu tens palavras de vida. Paizinho, nós queremos dizer que nós estamos dispostos a comer da tua carne, aleluia, e beber do teu sangue. Tu em nós e nós em ti. Somos teus filhos, somos teus amigos. Obrigado, Abba, obrigado, Senhor. Coma do pão com gratidão. Aleluia. Depois de cear, comer o pão, Jesus tomou o cálice e disse: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Como nós cantamos aqui esta noite, o sangue que nos lavou, nos purificou, nos tornou filhos. Irmãos, os nossos pecados nos separavam de Deus, mas o sangue nos aproximou, o sangue nos redimiu, nos tornou justos, nos tornou filhos e filhas amados. Senhor, nós renovamos o nosso pacto, a nossa aliança, ao tomar deste sangue, ao tomar desta bebida, nós anunciamos a morte de Jesus, até que um dia Ele venha. Um dia o Senhor virá nos buscar, mas enquanto este dia não vem, nós queremos viver para a Tua glória, nós queremos viver para expressar o Teu reino e o Teu governo neste mundo, Pai. Esse é o nosso legado, esse é o nosso chamado. Tome com gratidão no seu coração. Nome que traz cura.
quero que você declare isso agora, profeticamente, sobre a sua vida. Hoje toda enfermidade é repreendida. Hoje toda opressão maligna é repreendida. Todo espírito de doença, todo espírito de cinzas, todo espírito de medo, de pânico, é repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seu nome é poder, Jesus. Declare isso. Declare isso. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar. Nós resistimos a enfermidades. Nós resistimos ao medo, nós resistimos à morte, nós resistimos aos demônios, nós resistimos às doenças. Saiam, 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 em nome de Jesus. Aleluia. Coloque a mão sobre o seu coração. Hoje, irmãos, como eu falei, eu passei um tempo da manhã orando pelo culto, orando por vocês, orando pela reunião, clamando a Deus para que falasse conosco e ministrasse aos nossos corações. E num determinado momento da minha oração, o Espírito Santo me disse que muitas pessoas estavam com cinzas sobre si. Eu falei, mas o que é isso, Senhor? E o Senhor me lembrou de Isaías 61. Isaías 61 fala de cinzas sobre a cabeça, e que o Espírito do Senhor ungiu a Jesus de Nazaré, para que Ele tirasse as cinzas de sobre nós. E as cinzas, elas lá no Antigo Testamento, elas tinham um significado. Elas significavam luto, elas significavam perdas, elas significavam tristeza, elas significavam abatimento. E Deus me falou que pessoas estariam ouvindo essa mensagem, mas que estavam abatidas, estavam enlutadas, estavam tristes. E que Deus então nessa noite, por meio do Espírito, Ele queria remover as cinzas de sobre nós. Ele queria remover as cinzas das nossas cabeças, as cinzas das nossas casas, as cinzas dos nossos filhos, as cinzas dos nossos casamentos, as cinzas dos nossos ministérios, e nos vestir de alegria. O diabo coloca cinzas sobre você. Você acha que é normal ficar dias alegres e dias tristes, mas não é normal. Você acha que é normal ter dia que você está bem, dia que você está mal. Você já se acostumou a ficar assim. As pessoas que convivem com você já se acostumaram com você assim. Mas eu quero dizer que isso não é normal não, filho. Deus quer que você viva alegre, cheio de esperança com o seu futuro, cheio de gratidão, cheio de felicidade. Então repreenda isso da sua vida agora. Repreenda, mande embora agora em nome de Jesus. Mande as cinzas embora, mande a tristeza embora, mande o pânico embora, mande o medo embora, mande a apatia, a complacência, a depressão, mande embora.
Receba a alegria do Senhor sobre você. Receba uma veste de louvor sobre a tua vida. Deus está vestindo a tua casa. Deus está vestindo a tua família. Espírito de melancolia, espírito de tristeza, espírito de pânico, sai agora, sai agora. Eu ordeno demônios, obras malignas, espíritos malignos, vão saindo agora, vão saindo agora. Saiam, saiam das nossas casas, dos nossos casamentos, dos nossos filhos, da nossa família. Saiam dos nossos cultos, saiam das nossas reuniões, em nome de Jesus. Enfermidades, dores, saiam, 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 saiam. Levante as suas mãos e declare: em teu nome é poder, Jesus. Levante as suas mãos mais alto que você puder e declare. Vai ministrando, Senhor. Vai ministrando, Espírito Santo, vai ministrando. Vai ministrando saúde. Vai ministrando cura. Agora, em nome de Jesus. Vai recebendo cura, vai recebendo saúde. Vai ministrando libertação, Senhor. Vai ministrando, vai ministrando, vai ministrando. Vai ministrando em nome do Senhor Jesus. Ministra sobre ela cura. Ministra, Senhor, saúde. Vai ministrando, Espírito Santo. Vai ministrando, vai ministrando. Vai ministrando, Senhor. Vai ministrando saúde, vai ministrando cura. Vai ministrando, Espírito Santo de Deus, libertação, saúde, cura. Vai ministrando, Senhor, em nome de Jesus. Vai ministrando, Senhor, saúde. Vai ministrando cura. Agora, Espírito Santo de Deus, vem tocando, vem tocando, vem tocando. Rabachurianda, rabarabachei, rabarabarabachere, barabás. Alabalabachere, cantarabalabachou. Vai ministrando, Senhor. Vai ministrando, vai ministrando, vai ministrando, vai ministrando. Nós cremos, Pai. Nós cremos. Aleluia. Aleluia. Diga comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço. Nessa noite eu vou sair desse lugar curado, liberto e cheio de esperança para o meu futuro. Amanhã eu vou acordar com esperança para o meu futuro. Aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode sentar, querido. Separe agora o seu dízimo. Separe agora a sua oferta. Glória a Deus. Se você precisa de envelope, você pode ir até lá o painel buscar. Se você precisa de envelope de oferta, de dízimo, você pode fazer isso agora. Se você precisa usar o cartão de crédito, de débito, você pode dirigir-se ali à entrada. A Tati está ali para você ofertar, dizimar com seu cartão. Lembre-se daquilo que nós ministramos, da nossa generosidade. Lembre-se que os nossos dízimos e ofertas marcam o nosso futuro e abençoam as nossas próximas gerações. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Sentados mesmos, vamos orar. Senhor, nós apresentamos a Ti a nossa semente, a semente da provisão, da prosperidade. Quando nós damos, nós estamos ativando a prosperidade do Senhor nas nossas vidas. Pai, que nós sejamos surpreendidos nesses próximos dias, e principalmente, que
que a nossa casa e a nossa família também sejam surpreendidos pela abundância do Senhor para conosco, Pai. Abençoa os teus filhos e as tuas filhas, e que eles possam receber na medida que eles têm dado, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, querido. Você pode trazer aqui à frente seu dízimo, sua oferta. Provavelmente colocaram lá a conta da igreja. Se você quiser, você que nos assiste online, tem aí um link para você ofertar pelo cartão, e tem ali os dados bancários também da igreja.